Eu me lembro claramente daquele dia. Era uma tarde comum, mas algo dentro de mim estava agitado. Estava passando por um momento difícil na minha vida. Eu me sentia preso, sem esperança, como se nada estivesse dando certo. Minhas orações pareciam não ser ouvidas, e eu começava a questionar tudo o que havia acreditado até aquele momento. Foi nesse cenário que Deus decidiu mostrar a sua presença de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Tudo começou com um simples gesto de fé. Não era algo grandioso, mas foi o suficiente para abrir as portas de um milagre. Eu não sabia como, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Quando olhei para trás, percebi que Deus estava trabalhando de maneiras que eu não conseguia ver na hora. Ele estava me guiando, mesmo nas situações mais complicadas e nas dúvidas mais profundas. Eu aprendi algo muito importante nesse processo. A fé não é apenas sobre esperar algo de Deus, mas sobre confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. É fácil acreditar quando as coisas vão bem, mas quando estamos em situações difíceis, nossa fé é realmente desafiada. Eu estava sendo desafiado a acreditar, mesmo sem ver a solução. Quando Deus decidiu agir, foi de uma maneira que me deixou sem palavras. Eu estava em um momento de total necessidade, e a resposta de Deus foi além das minhas expectativas. Eu aprendi que Deus não trabalha de acordo com os nossos planos, mas com os seus, que são infinitamente melhores. O milagre que vivi não foi apenas um acontecimento extraordinário. Foi um marco na minha jornada espiritual. A partir daquele momento, minha fé foi transformada. Deus me mostrou que a sua graça vai muito além daquilo que podemos imaginar. Eu percebi que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para os seus filhos. Eu me lembro do momento em que percebi que aquele milagre não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna. Eu estava tão focado na minha situação e nas dificuldades que não conseguia ver o que Deus estava fazendo dentro de mim. O milagre não era apenas a resposta à minha oração, mas a maneira como Ele começou a moldar meu coração. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, como se a paz de Deus tivesse invadido o meu ser. Às vezes esperamos que Deus nos dê algo grandioso e visível imediatamente, mas Ele sabe que o que precisamos muitas vezes é uma mudança no nosso interior. Eu passei a entender que a verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas na confiança que depositamos em Deus. Quando eu olhei para aquele milagre, percebi que a verdadeira maravilha era ver como Ele havia me fortalecido, me ensinado a confiar mais e a ser mais grato. O que aconteceu comigo me fez pensar na história de Abraão, quando ele foi chamado por Deus a sacrificar seu filho, Isaque. A fé de Abraão foi posta à prova, e ele não entendia o propósito de Deus na hora, mas ele confiou, e Deus lhe forneceu um cordeiro em lugar de Isaque. Quando vejo essa história, me lembro de como muitas vezes não entendemos o porquê de nossos momentos de dificuldade, mas Deus está preparando algo maior para nós, mesmo quando não vemos. Essa experiência me ensinou que a verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer milagres, mas confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. Eu sabia que mesmo que aquele milagre não tivesse ocorrido da maneira que eu planejei, Deus ainda estaria comigo. Ele sempre tem um plano melhor, mesmo quando não conseguimos enxergar. Naquele momento, minha oração mudou. Eu não estava mais pedindo por algo específico, mas pedindo por sabedoria para entender o propósito de Deus. Aquele milagre foi uma lição de humildade, de entrega e de confiança em algo maior do que eu. E à medida que a vida seguiu, pude perceber o quanto aquele evento moldou minha espiritualidade e me preparou para confiar ainda mais profundamente na fidelidade de Deus. À medida que o tempo passou, eu percebi que o milagre não foi apenas um evento isolado. Ele começou a refletir em minha vida de diversas maneiras pequenas e grandes. Cada desafio que eu enfrentava se tornava uma oportunidade de aplicar a fé que eu havia aprendido a cultivar. E o mais surpreendente foi perceber que, após aquela experiência, eu não temia mais as dificuldades da vida como antes. Eu havia aprendido que o poder de Deus não se limita a milagres grandiosos,
mas também está presente em cada detalhe do nosso dia a dia. Um exemplo claro disso foi quando enfrentei outra situação difícil em minha vida. Lembro-me de ter pensado: Deus, você está comigo em tudo isso? Mas rapidamente, algo dentro de mim me lembrou daquele milagre, da forma como Ele me sustentou quando eu mais precisei. Eu percebi que Deus não muda. Ele não é um Deus de milagres apenas nos momentos de grande necessidade, mas Ele age em cada aspecto da nossa vida com cuidado e amor. A palavra de Deus também foi uma grande fonte de apoio para mim. Um versículo que ecoava em minha mente durante aquele tempo foi Romanos 8:28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo me ajudou a entender que não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele está trabalhando em meu favor. Mesmo nas situações difíceis, Ele está transformando tudo para o meu bem, mesmo que não consiga ver claramente no momento. Outra coisa que percebi foi que a fé não é um sentimento que depende das circunstâncias. A fé verdadeira é um compromisso diário de confiar em Deus, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. Quando pensamos no exemplo de Jó, vemos que, apesar de sua dor e perda, ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele nos ensina que a fé não deve depender daquilo que vemos ou sentimos, mas da certeza de que Deus é bom, justo e fiel. Eu também aprendi a importância de ser grato, mesmo nas pequenas coisas. Muitas vezes estamos tão focados no que nos falta que esquecemos de agradecer pelo que já temos. A experiência do milagre me ajudou a ver como Deus está presente em cada momento, cuidando de cada detalhe. A gratidão tornou-se uma prática constante em minha vida, e ao fazer isso, comecei a ver a mão de Deus em todas as áreas da minha vida. A gratidão, então, se transformou em uma chave importante na minha caminhada com Deus. Sempre que enfrentava dificuldades, começava a listar as bênçãos que já havia recebido. Isso não significava que as dificuldades desapareciam, mas a maneira como eu as enfrentava mudava. Quando olhava para tudo o que Deus já tinha feito em minha vida, uma paz profunda começava a tomar conta do meu coração e eu me sentia fortalecido para continuar. Eu percebi que a atitude de gratidão estava diretamente ligada à minha confiança em Deus. Às vezes, nós oramos por algo específico, como saúde, finanças ou relacionamentos, mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá exatamente o que precisamos e não o que pedimos. Lembro-me de orar intensamente por uma mudança específica na minha vida, mas ao longo do tempo percebi que Deus estava me dando algo ainda mais precioso, uma fé mais forte e uma compreensão mais profunda de sua presença. Eu não precisava de respostas imediatas, mas de uma confiança mais sólida nele. E essa foi a verdadeira transformação que experimentei. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra de que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso foi algo que eu precisei entender de maneira prática. Eu achava que a fé era sobre ter tudo resolvido, sobre ver milagres acontecendo o tempo todo. Mas Deus me mostrou que sua graça é suficiente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A graça de Deus me capacitou a enfrentar situações difíceis com uma nova perspectiva, sabendo que, mesmo em minha fraqueza, Ele é forte. Foi então que aprendi uma lição valiosa. Os milagres de Deus não são apenas sobre o que Ele pode fazer por nós em termos materiais ou visíveis, mas sobre o que Ele pode fazer em nosso interior. Deus muitas vezes não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda a maneira como vemos as circunstâncias. E isso é um milagre. Ele me ensinou a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual, em vez de como obstáculos intransponíveis. Hoje eu posso olhar para aquele milagre e ver mais do que uma mudança externa. Eu vejo um processo contínuo de transformação, onde Deus está trabalhando constantemente em minha vida. E mais importante, Ele está trabalhando em minha fé. Eu posso ver que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está me preparando para algo maior. Ele não nos abandona, não importa o que aconteça. Sua presença é constante e seu amor por nós é incondicional.
Cada novo desafio que enfrento agora é uma oportunidade de aplicar a confiança que Deus me ensinou naquele milagre. Não significa que eu esteja imune ao medo ou à ansiedade, mas agora sei que posso sempre voltar a Ele em oração e encontrar paz. A jornada da fé não é sobre nunca duvidar, mas sobre aprender a confiar em Deus, mesmo quando as dúvidas surgem. Deus não se irrita com nossas dúvidas. Ele se agrada da nossa sinceridade e da nossa disposição para confiar, apesar das circunstâncias. Eu percebi que um dos maiores obstáculos para experimentar o milagre de Deus em nossa vida é a nossa tendência de querer controlar tudo. Quando eu estava enfrentando aquele período difícil, eu tentava organizar tudo, resolver cada problema com minhas próprias forças. Mas Deus me mostrou que, ao entregar o controle, Ele pode fazer muito mais do que eu poderia fazer sozinho. A verdadeira paz vem quando deixamos Deus tomar as rédeas da nossa vida, confiando que Ele sabe o melhor caminho. Um versículo que me trouxe muito consolo nesse processo foi Isaías 55, 8, 9, onde Deus diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos." Deus me ensinou que, por mais que eu tente entender tudo, a sua sabedoria e planos são infinitamente maiores do que os meus. Esse entendimento trouxe liberdade, pois eu sabia que, mesmo sem entender, Deus tinha um propósito maior para mim. Eu não precisava compreender todo o processo, só precisava confiar. A confiança em Deus não é uma confiança cega, mas uma confiança que vem da experiência. Quando eu olho para os milagres que vivi, vejo como Deus foi fiel em cada um deles. Mesmo nas dificuldades, Ele nunca me deixou sozinho. Isso me ensina a viver cada dia com mais esperança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre trabalhando para o meu bem. Hoje, minha fé é mais profunda do que nunca. Eu posso olhar para aquele milagre não como um ponto isolado, mas como o começo de uma caminhada mais rica e mais próxima de Deus. O milagre foi apenas a porta que Ele abriu para mim, e o que realmente importa é o que aprendi ao atravessá-la. Deus não apenas respondeu a uma oração, Ele me ensinou a viver uma vida de fé genuína, onde cada passo é dado com confiança nele. Eu comecei a perceber que, muitas vezes, os milagres que Deus realiza em nossa vida não são os que esperamos ou imaginamos. Em vez de transformar instantaneamente as circunstâncias, Ele muitas vezes transforma o nosso coração. Esse foi um dos maiores milagres que experimentei. Em momentos de angústia, Deus não tirou o sofrimento de imediato, mas Ele me deu uma paz inexplicável, uma força que vinha dele para continuar. Foi isso que mudou tudo. Não foi a mudança externa, mas a transformação interna que moldou minha fé de forma irrevogável. No início, eu me sentia tentado a olhar para o futuro com receio, preocupado com o que viria a seguir. Mas depois daquele milagre, percebi que a confiança em Deus não depende do que está à frente, mas da certeza de que Ele já está lá, cuidando de tudo. Eu não posso controlar o futuro, mas posso confiar que Deus já o conhece e tem um plano perfeito. A paz que sinto agora não vem da ausência de dificuldades, mas da presença constante de Deus em minha vida. O milagre me fez entender que a fé verdadeira não é uma fé que busca uma vida sem problemas, mas uma fé que encontra força em Deus, mesmo no meio da tempestade. Eu me lembrei da história de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14. Ele começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus, mas enquanto manteve sua fé, ele andou sobre as águas. Isso me ensinou que, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a fazer o impossível, mesmo nas situações mais desafiadoras. Às vezes nossa fé é desafiada e nós nos sentimos como se estivéssemos afundando. Mas foi nessa experiência que aprendi a gritar por ajuda, como Pedro fez. Quando ele pediu, Jesus imediatamente o estendeu a mão. Deus está sempre pronto para nos ajudar, mesmo quando estamos no fundo do poço. Ele não nos deixa afundar, Ele nos segura e nos guia de volta para a superfície. Eu aprendi que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Ele está sempre presente, pronto para nos resgatar. Essa experiência me trouxe mais do que um milagre. Ela me trouxe uma nova maneira de viver, uma fé mais profunda e uma confiança mais sólida. Agora,
Quando enfrento dificuldades, não busco soluções rápidas, mas busco a presença de Deus. Sei que Ele está trabalhando em mim, me moldando, me ensinando a depender dEle. A cada dia, Ele me dá novas forças para continuar. E por mais que as circunstâncias ao meu redor possam ser difíceis, tenho a certeza de que Ele está comigo em cada passo. À medida que os dias passaram, percebi que aquele milagre não era o fim de uma história, mas o início de um novo capítulo na minha caminhada de fé. Eu não era mais a mesma pessoa de antes. A maneira como via a vida, os desafios e até mesmo as pessoas ao meu redor mudou. Deus usou aquele momento para me ensinar a olhar o mundo com mais compaixão, com mais fé e, acima de tudo, com mais gratidão. Ele me mostrou que a verdadeira transformação vem de dentro, e essa transformação foi o milagre mais poderoso que eu poderia ter experimentado. Agora, ao olhar para a minha vida, vejo que tudo o que vivi me trouxe até este ponto. Eu não sou mais aquela pessoa que tem medo de arriscar, que tem medo de seguir em frente quando as coisas estão incertas. Aprendi que Deus sempre estará comigo, me guiando, me fortalecendo e me preparando para o que está por vir. A fé que antes era um conceito distante se tornou algo muito real e prático. Uma força que me impulsiona a continuar, independentemente das dificuldades. Eu sei que ao compartilhar esse testemunho, muitos de vocês podem estar passando por algo semelhante, em um momento de dor ou incerteza. Eu entendo como é difícil acreditar quando as coisas parecem impossíveis, quando as respostas parecem demoradas e a esperança começa a se esvair. Mas eu quero que você saiba, com todo o meu coração, que Deus não nos abandona. Ele nos vê, Ele nos ouve, e Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. O milagre pode não ser imediato, mas Ele está preparando algo incrível para você, assim como fez por mim. Em 1 Pedro 5,7, a Bíblia nos ensina a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando passei por aquela experiência, eu finalmente entendi o verdadeiro significado desse versículo. Eu havia carregado por tanto tempo o peso das minhas preocupações, acreditando que precisava resolver tudo sozinho. Mas, ao entregar a Deus, eu experimentei a paz que só Ele pode dar. Eu entendi que, em nossa fraqueza, Ele é nossa força. Não importa quão grande seja o desafio. Ele sempre está ao nosso lado, pronto para nos levantar e nos fortalecer. Hoje, posso olhar para trás e ver que cada passo dessa jornada foi um reflexo da graça de Deus. Cada dificuldade, cada oração, cada momento de dúvida me aproximou mais dele. O milagre não foi apenas algo extraordinário que aconteceu em um instante, mas uma série de pequenos milagres que foram acontecendo em meu coração, enquanto eu aprendia a confiar nele, mesmo nas situações mais difíceis. Ao olhar para os dias seguintes ao milagre, percebi que a verdadeira transformação aconteceu não apenas em minha vida, mas também na minha maneira de encarar o mundo. Quando Deus muda o nosso coração, Ele não só nos dá uma nova perspectiva sobre nossas próprias dificuldades, mas também sobre as dificuldades dos outros. Comecei a ver as pessoas com mais empatia, a compreender que cada um de nós está enfrentando uma batalha que não podemos ver. Eu comecei a orar pelas outras pessoas de uma forma mais genuína, entendendo que assim como Deus me estendeu sua mão, eu também deveria estender a mão para aqueles que estavam em necessidade. Às vezes a vida nos ensina lições de maneiras que nunca imaginamos. E foi assim que Deus me ensinou sobre o poder da compaixão. Eu me dei conta de que as dificuldades pelas quais passei não eram apenas para meu próprio crescimento, mas também para que eu pudesse ser um instrumento de ajuda e cura na vida dos outros. Hoje, tenho mais coragem de ser vulnerável com as minhas lutas, porque sei que Deus pode usá-las para ajudar outros que estão passando por algo semelhante. É como se, através de nossas próprias experiências, Ele nos mostrasse como ser uma luz na vida dos outros. Lembro-me de que, durante aquele tempo, uma das coisas que mais me confortava era o pensamento de que, por mais escuro que fosse o caminho à frente, Deus estava comigo. Ele não nos deixa andar sozinhos. Mesmo quando não vemos a saída, Ele é a nossa luz. Eu aprendi que, em Cristo,
não há desespero sem esperança. Mesmo nas horas mais sombrias, Ele é a nossa esperança eterna, nossa rocha firme sobre a qual podemos nos apoiar. Essa certeza se tornou a base de minha fé, uma fé que agora é mais firme, mais sólida, porque sei que Deus sempre cumprirá suas promessas. O milagre que vivi me ensinou que na vida não estamos sozinhos em nossas lutas. Muitas vezes, a sensação de estar isolado é a maior mentira que o inimigo tenta nos fazer acreditar. Quando enfrentamos dificuldades, somos tentados a pensar que somos os únicos que estão passando por aquilo. Mas a verdade é que todos enfrentam desafios. A beleza da comunidade cristã é justamente o apoio mútuo que encontramos nela. Deus usa os outros para nos fortalecer, e Ele nos coloca em contato com aqueles que nos ajudam a lembrar de sua fidelidade. Uma das lições mais valiosas que tirei desse milagre foi que mesmo quando não conseguimos entender o porquê das coisas, podemos confiar que Deus está no controle. O que parecia ser um fim, na verdade, era apenas um novo começo. Hoje, minha fé é mais enraizada no entendimento de que Deus está presente em todos os aspectos da nossa vida e que Ele sempre tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele nos guia por caminhos que, à primeira vista, podem parecer difíceis, mas que, no final, nos levam para mais perto de seu coração. Eu aprendi que, muitas vezes, os milagres de Deus não acontecem da forma que esperamos, mas sim da maneira que precisamos. Ele sempre age de acordo com o que é melhor para nós, e isso nem sempre se alinha com os nossos planos ou desejos imediatos. Eu vi isso em minha própria vida, quando Deus não apenas me deu a resposta que eu procurava, mas me transformou no processo. O milagre não estava apenas no que Ele fez, mas no que Ele me ensinou durante a jornada. Esse entendimento trouxe uma paz que antes eu não conhecia. Eu percebi que, enquanto busquei respostas rápidas e soluções fáceis, Deus estava mais interessado em me ensinar algo mais profundo. Ele queria que eu aprendesse a confiar nele de maneira incondicional, a esperar nele em sua perfeição e sabedoria, e a entender que ele tem um plano maior para a minha vida do que eu poderia imaginar. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro." Essa promessa me ajudou a entender que, mesmo quando as coisas parecem difíceis e confusas, Deus já conhece o futuro e está trabalhando para o nosso bem. O milagre que vivenciei me fez confiar ainda mais nessa verdade. Ele estava me moldando para algo melhor, algo que eu não poderia enxergar na hora, mas que era parte de seu plano perfeito. Olhando para a jornada, percebo que, no final das contas, o maior milagre não foi o evento que me surpreendeu, mas a transformação que ele trouxe para o meu coração. Deus usou aquele momento de desespero para me ensinar a confiar plenamente nele. Ele usou minha dor para me aproximar de sua presença e me mostrar que, mesmo nas situações mais difíceis, ele nunca nos abandona. Hoje posso dizer com toda a certeza: Deus é fiel. Ele nunca falha, e Ele sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele. Isso me faz pensar sobre a importância de confiar em Deus, não apenas nas boas fases da vida, mas também nas que são mais desafiadoras. Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos ver sua mão ativa. Às vezes achamos que Deus se esqueceu de nós, mas a verdade é que Ele está conosco o tempo todo, nos sustentando e nos preparando para o que vem pela frente. E mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, sabemos que Ele está agindo de maneiras que não podemos compreender. Uma das maiores vitórias que podemos alcançar em nossa caminhada de fé é aprender a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Quando conseguimos fazer isso, nossa fé se torna inabalável. Não importa o que o futuro nos reserve, sabemos que Ele estará conosco em todos os momentos, nos guiando e nos fortalecendo. Esse foi o verdadeiro milagre que vivi. Não um evento específico, mas uma nova forma de viver, uma vida centrada em Cristo, onde a fé e a confiança são as fundações que sustentam tudo. Essa experiência me ensinou também a importância de olhar para trás
e refletir sobre o que Deus já fez por nós. Muitas vezes, ficamos tão focados no que ainda precisamos ou no que está por vir, que esquecemos de agradecer por tudo o que Ele já fez. Lembro-me de que, durante aquele período difícil, eu só conseguia ver as dificuldades à minha frente. Mas, ao olhar para trás, vi quantas vezes Deus já me havia sustentado. Ele nunca me abandonou, mesmo quando eu não percebia sua presença. Foi um lembrete de que, mesmo nos momentos em que sentimos que estamos sozinhos, Ele está ao nosso lado, trabalhando em silêncio para o nosso bem. Em Salmo 77, 11-12, o salmista escreve: Vou lembrar os feitos do Senhor. Sim, vou recordar as tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Isso me tocou profundamente, porque, ao refletir sobre tudo o que Deus já fez em minha vida, pude ver sua fidelidade em cada momento, mesmo nas lutas mais difíceis. Esse exercício de olhar para o passado, reconhecer as bênçãos que já recebemos e agradecer por elas, é uma prática que fortalece nossa fé e nos lembra da presença constante de Deus. Além disso, comecei a perceber que, mesmo quando as coisas não acontecem como planejado, Deus tem um propósito maior. Ele é capaz de trazer algo bom até das situações mais desafiadoras. No meu caso, aquele milagre não foi apenas um alívio temporário, mas foi uma oportunidade para me aproximar mais de Deus, aprender a confiar mais profundamente e, mais importante, ser transformado por sua graça. Eu entendi que o processo de transformação muitas vezes acontece de maneira lenta e gradual, mas é nesse processo que Deus nos molda e nos prepara para algo maior. A transformação que vivenciei foi, em muitos aspectos, mais poderosa do que o milagre visível que aconteceu. Deus não só mudou minha situação, mas também mudou minha visão de mundo, minha visão sobre a vida, sobre as pessoas e principalmente sobre Ele. Ele me ensinou a viver uma fé mais madura, uma fé que não é abalada pelas circunstâncias, mas que é firmada no conhecimento de que Ele é sempre bom, sempre fiel e sempre presente. Olhando para o futuro, percebo que, embora os desafios ainda existam, agora encaro a vida com mais confiança. Não porque todas as respostas estão claras, mas porque sei que, independentemente do que aconteça, Deus estará comigo. Essa certeza traz paz. Não preciso ter todas as respostas ou entender tudo. Eu só preciso confiar, e é isso que me dá força para continuar. Não importa quantos desertos eu possa atravessar, Deus sempre estará lá, sustentando-me e me guiando até o outro lado. Eu percebi também que, ao longo dessa caminhada, Deus me ensinou que a fé é mais do que palavras, é atitude. Não se trata apenas de dizer que confiamos em Deus, mas de viver de acordo com essa confiança. Quando eu olho para minha vida agora, vejo que a verdadeira fé não se limita a orações ou declarações, mas se reflete em como nos comportamos diante dos desafios. A maneira como escolhemos reagir às dificuldades é, na verdade, uma demonstração prática da nossa fé. A fé também me ensinou que, mesmo nos momentos de maior luta, podemos ser usados por Deus. Eu percebi que minha experiência de fé não era apenas para meu próprio crescimento, mas para que eu pudesse compartilhar com os outros, como um testemunho do que Deus é capaz de fazer. Deus nos chama a ser luz no mundo, e nossa caminhada com Ele é um reflexo dessa luz. Quando compartilhamos nossas histórias, mostramos ao mundo o poder de Deus em ação, e isso fortalece a fé de outros que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Eu me lembro de que, ao contar para algumas pessoas sobre o que passei, muitos se sentiram encorajados. Eles viram que, mesmo nas adversidades, Deus pode transformar situações e corações. Eu aprendi que nossa jornada de fé nunca é apenas sobre nós. Deus nos usa como instrumentos para tocar a vida de outras pessoas, para inspirar e trazer esperança àqueles que estão ao nosso redor. Esse é um dos aspectos mais poderosos da fé cristã. Ela é uma fé vivida em comunidade, uma fé compartilhada que fortalece todos. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica,
com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo se tornou um lembrete diário para mim de que a verdadeira paz vem quando entregamos nossas preocupações a Deus. Não é que nossas dificuldades desapareçam, mas a paz que Ele nos dá é suficiente para enfrentar qualquer coisa. E essa paz se torna um testemunho vivo para todos ao nosso redor. Foi assim que eu aprendi que o milagre que vivi não era apenas para mim. Ele era uma ferramenta nas mãos de Deus para me moldar, para me ensinar a viver com mais confiança, mais humildade e mais amor. E à medida que compartilhamos nossa história com outros, Deus nos usa para multiplicar sua graça e sua verdade. A vida cristã não é uma caminhada solitária, mas uma jornada de fé compartilhada, onde cada experiência, cada milagre, serve para edificar o corpo de Cristo. À medida que continuo a refletir sobre tudo o que aprendi, percebo que Deus está sempre nos ensinando, mesmo nas situações que não entendemos. A fé cristã não é uma fé que depende apenas de momentos de glória ou vitória, mas é uma fé que se fortalece no silêncio, nas lutas e nas esperas. Deus me ensinou que o crescimento espiritual muitas vezes acontece de maneira imperceptível, mas quando olhamos para trás, podemos ver como Ele nos sustentou a cada passo. Em minha própria vida, a fé não foi construída nos momentos em que tudo estava indo bem, mas justamente nos momentos de adversidade, quando parecia que nada fazia sentido. Foi nesses momentos que eu realmente aprendi a confiar em Deus, a colocar minha vida em Suas mãos, sabendo que Ele tem um propósito para cada etapa. Muitas vezes, vemos as dificuldades como obstáculos, mas Deus as usa como ferramentas de transformação. Ele nos purifica, nos ensina a depender dEle e nos prepara para o que vem a seguir. Em Tiago 1:2-4, somos chamados a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Eu percebi que a verdadeira fé não é aquela que só acredita em momentos de facilidade, mas aquela que persiste, que continua, que cresce e se fortalece, mesmo quando a vida nos desafia. A perseverança é o resultado direto de uma fé que foi testada e refinada. Eu aprendi que quando passamos por momentos difíceis, nossa fé não é destruída, mas purificada. Deus permite que passemos por esses momentos para nos tornar mais fortes, mais resistentes e mais preparados para os planos maiores que Ele tem para nós. A dificuldade é um processo de refinamento, onde nossas crenças são testadas e nossa confiança em Deus se torna mais sólida. Foi isso que vivi, e ao olhar para minha trajetória, vejo que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus nunca me deixou. Isso me lembra que, independentemente da dor ou do sofrimento, sempre há uma esperança maior em Cristo. Como cristãos, sabemos que nossa esperança não está nas coisas temporárias, mas no eterno. E essa esperança é o que nos sustenta, o que nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Em Romanos 8:18, Paulo nos lembra que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa promessa nos dá a certeza de que, por mais desafiadoras que sejam as situações que enfrentamos, a vitória eterna que temos em Cristo é muito maior. Ao continuar essa jornada, percebo que Deus nos chama não só para confiar nele nas dificuldades, mas também para ser um reflexo de sua graça e amor no mundo. O milagre que vivi não foi apenas um presente para a minha vida, mas uma responsabilidade. Fui chamado a compartilhar essa graça, a transmitir a esperança que recebi, para que outros também possam experimentar o poder de Deus em suas vidas. Não somos apenas receptores da bênção de Deus, mas também somos enviados para abençoar os outros com aquilo que Ele nos deu. Eu me lembrei de algo muito importante. A fé não é algo que guardamos para nós mesmos. Quando Deus opera um milagre em nossas vidas,
Ele não faz isso para que o escondamos, mas para que compartilhemos com o mundo. Isso é o que Jesus fez ao longo de sua vida. Ele sempre usou seus milagres não para sua própria glória, mas para mostrar a glória do Pai e chamar outros para a verdade. Da mesma forma, ao vivermos nossa fé de maneira prática, podemos ser luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Em Mateus 5:14 e 16, Jesus diz: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa." Essa passagem me lembra de que somos chamados a ser visíveis, a permitir que nossa fé brilhe, para que outros possam ver a luz de Cristo em nós. Eu entendi que o milagre que vivi não era só para minha vida pessoal, mas para que minha fé fosse um testemunho para aqueles que precisam ver o poder de Deus operando em nosso meio. Às vezes, o maior milagre não é o que Deus faz de forma visível, mas a transformação interna que Ele opera em nossos corações. E ao olharmos para a nossa jornada, devemos perceber que tudo o que passamos é uma oportunidade para refletir a bondade de Deus no mundo. Ele nos chama a viver como testemunhas de sua fidelidade, a compartilhar suas maravilhas com aqueles que nos rodeiam, para que, ao verem nossas boas obras, também glorifiquem a Deus. Cada desafio que enfrentamos, cada dificuldade que superamos com a ajuda de Deus, é uma oportunidade para espalharmos sua mensagem de amor, compaixão e misericórdia. Quando somos tocados por Deus, devemos tocar os outros com o mesmo amor que recebemos. Eu aprendi a ser mais compassivo, mais aberto e disposto a ajudar os outros, porque percebi que, assim como Deus foi fiel a mim, Ele também pode usar a minha história para alcançar outras pessoas. Ao refletir sobre tudo o que vivi, percebo que o milagre que transformou minha fé não foi apenas um acontecimento extraordinário, mas uma mudança profunda na minha maneira de ver a vida. Deus me ensinou que a verdadeira fé não é apenas acreditar em milagres, mas confiar em seu propósito soberano em todos os momentos. Ele nos chama a viver uma vida plena, mesmo nas dificuldades, e a acreditar que Ele está no controle, trabalhando em cada detalhe, mesmo quando não conseguimos ver. A experiência me trouxe um entendimento mais profundo de que a vida cristã não é sobre viver sem problemas, mas sobre viver com a confiança de que Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele nos promete sua presença constante, nos fortalecendo e nos preparando para os planos maiores que Ele tem para nós. O milagre foi apenas o início de uma jornada de fé mais profunda, onde Deus me mostrou que a verdadeira transformação acontece no coração. Agora, ao olhar para trás, vejo que cada passo dessa caminhada foi essencial para me tornar quem sou hoje. Deus não apenas respondeu à minha oração, mas Ele me moldou, me preparou e me ensinou a confiar mais plenamente nele. Cada desafio que enfrentei me trouxe mais perto dele e mais consciente da sua fidelidade. Eu sei que assim como Ele me guiou e me sustentou até aqui, Ele continuará sendo minha força, minha rocha e minha esperança. O milagre que vivi foi uma prova do amor incondicional de Deus e hoje minha vida é um reflexo desse amor. Eu entendo que, mesmo quando as respostas não vêm de imediato, Deus está no controle e tem o melhor para mim. Ele nos chama para confiar nele, não apenas nas vitórias, mas também nas batalhas. E ao vivermos com essa confiança, nossa fé se fortalece e nossa vida se torna um testemunho do poder de Deus. Por fim, quero deixar uma mensagem de encorajamento para você, que está lendo ou ouvindo esse relato. Nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus tem um propósito maior para a sua vida e Ele está com você, mesmo quando parece que está sozinho. Confie nele, entregue seus medos, suas preocupações e suas dúvidas e permita que Ele transforme sua fé e sua vida de maneiras que você jamais imaginou. O milagre que você busca pode não ser como você espera, mas Ele está trabalhando em você de uma forma poderosa e sua fidelidade é maior do que qualquer desafio.